Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o tema do vídeo de agora é: a China rompeu um bloqueio imposto pelos Estados Unidos com relação à venda de microchips de alta tecnologia que são fundamentais para quase tudo que a gente usa nos dias de hoje, desde carros até eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim, várias coisas. E eles estão avançando cada vez mais no sentido de se tornarem autossuficientes nessa produção de tecnologia. Vamos conferir a fala do canal Parabólica sobre isso, mas antes eu queria pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem com os amigos. Então, sem mais delongas, vamos começar. A China está dando um golpe forte nos Estados Unidos, principalmente para poder reduzir a dependência da compra de chips dos Estados Unidos. Ela quer ser autossuficiente nisso. Isso é um grande golpe dessa guerra comercial que faz a China se elevar. E já tem consequências, tá? Já tem consequências das empresas aí que vendem, né, que têm parceria com a China. Então, as empresas, principalmente europeias, estão em queda por conta disso. Então, curte esse vídeo, eu vou explicar mais um passo da China. Então, a sua curtida é muito importante aqui para o canal continuar crescendo. Eu agradeço de coração. Então, vamos lá. Notícia aqui importante, essa notícia saiu ontem, e aí hoje a gente já tem, inclusive, consequências dessa notícia, que a China iniciou a produção de máquinas de litografia ultravioleta profunda. São dois tipos de máquinas, tá? São as DUV, que são as Deep Ultraviolet Lithography, que é um equipamento que imprime circuitos, tá? Microscópios de chips de computador, tá? Que imprime circuitos microscópicos. A China não tem essas máquinas, ela precisa comprar de fora, tá bom? E aí tem aquela questão, quanto menor são os transitores desse chip, permitem que a exatidão seja maior. Então, eles conseguem ser mais rápidos. Esse é o problema desse tipo de maquinário. Ele tem uma tecnologia que é muito intrincada, porque a assinatura nanotecnológica desses chips é muito delicada. Então, não é qualquer um que tem a capacidade fabril de produzir essas máquinas, que são a base da indústria. Mas a gente tem que considerar também que a China tem a sua vantagem. Ela é detentora da maior reserva conhecida de elementos terras raras do mundo e controla de longe a produção. Não só tem as maiores reservas, mas também é a maior produtora. E esses materiais, esses elementos terras raras, são fundamentais para a construção e para a perpetuação dessa indústria de chips, de microchips. Então, se os chineses conseguirem se tornar autossuficientes nessa produção de maquinário especializado, eles vão ter a faca e o queijo na mão, que eles já controlam as matérias-primas mais importantes nesse sentido. Pelo que eu entendi das coisas que eu andei lendo, as principais detentoras da tecnologia da fabricação de máquinas de litografia são o Japão e os Países Baixos. Eles têm a tecnologia mais avançada para a produção dessas máquinas. Mas a China vem desenvolvendo tecnologia própria, até porque eles têm sido constantemente barrados por diretrizes comerciais dos Estados Unidos, impostas em boa medida pelo Trump, porque com isso ele acha que ele vai deter o crescimento chinês. Então os chineses têm trabalhado forte no sentido de se tornarem autossuficientes na fabricação dessas máquinas de litografia. E eles parecem estar avançando bastante rápido. Agora, o quão rápido vai ser, isso resta ser visto. Consomem menos energia e têm melhor capacidade de processamento. Essas são as máquinas DUV e as máquinas EUV também, que é uma tecnologia mais avançada ainda para fabricar esses chips aí de última geração. Então, assim, são impressoras de altíssima precisão, né, que desenham esses circuitos microscópicos, né, usando luz ultravioleta profunda. A China, ela acaba comprando, tá, de uma outra empresa
principalmente, se eu não me engano, é uma empresa holandesa, mas agora a gente tem essa empresa chinesa desenvolvendo com apoio, inclusive, do Estado, eu vou explicar para vocês. Essa empresa é a Shanghai Aishenya Electronic Technology Group, né? É um grupo, na verdade, que está incorporando outras startups chinesas, né, de litografia, e está com vasto apoio de acionistas. É uma empresa nova, inclusive, tá, criada em 2023, e está com apoio de acionistas do Estado chinês. Tá aí vendo? Tá vendo o socialismo aí? É o Estado chinês atuando. Inclusive, tem apoio em. Isso acontece basicamente porque a China tem uma abordagem diferente do Brasil com relação ao que eles consideram como tecnologias estratégicas e vitais para o destino da nação mesmo. Lá eles têm uma forte interferência, uma intervenção estatal nesse tipo de empresa, e inclusive empresas de determinado porte, a partir de um determinado patamar acima, elas precisam necessariamente ter a participação de um membro, de um delegado do Partido Comunista Chinês, como uma forma de gerenciamento, de supervisão. Mas o que está acontecendo aqui desse grupo empresarial novo é que o governo chinês está oferecendo um grande aporte, até um aporte financeiro para desenvolvimento dessas máquinas que eles tanto precisam. E se me perguntarem, eu diria que é uma decisão bem acertada, porque afinal de contas é uma indústria absolutamente estratégica, e se os Estados Unidos têm o poder de interferir com a venda dessas máquinas para a China, como eles vêm interferindo, então a solução para eles é mesmo produzir localmente, produzir com tecnologia própria. Não tem muito como fugir disso. E aí, se eles vão ser bem-sucedidos, isso resta ser visto, mas eu acredito que sim. Envolvimento da Huawei, né, que tem uma parcela estatal muito grande em tecnologia, chegando aqui no Brasil, chegando no mundo inteiro. Então isso é muito importante porque eles vão criando e eles acabam batendo de frente com uma empresa que vende esses produtos, que vende esses condutores, semicondutores para a China, que tem essa capacidade de tecnologia, tá? Essa empresa é a ASML, tá bom? Essa empresa é a ASML, que tem lá uma parcela grande de vendas desses produtos, inclusive desses mecanismos para a China, se eu não me engano, cerca de 16%, é muita coisa, tá bom? E a China acaba sendo dependente dela, e tem o envolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele atua como forma de limitar o acesso da China aos condutores e semicondutores vendidos. Só para entender aqui, para quem, assim, de forma muito, muito prática, direta para vocês, a China, ela tem a matéria-prima para essa fabricação, mas ela não tem o conteúdo final, ela não tem, por exemplo, chips, né? Ela não tem esses condutores, semicondutores, então ela tem que comprar de fora. Ela vende sua matéria-prima. O que os Estados Unidos fazem com relação à China é exercer basicamente o seu poder econômico de uma forma chantagiosa. Eles chantageiam outros países que fazem negócios com eles, justamente para que esses países não façam negócio com a China. Porque os Estados Unidos enxergam na China, obviamente, uma grande ameaça à sua hegemonia. E enquanto eles puderem, o tempo que eles puderem adiar o crescimento desse novo algoz, nem tão novo assim, já tem sido assim há uns bons anos, há umas décadas já. Quanto mais tempo eles conseguirem retardar o processo de crescimento desse antagonista, melhor para eles na visão deles. Porque os Estados Unidos têm essa visão meio megalomaníaca de mundo, de que eles têm que ser a potência hegemônica, a potência única, principal, e que nenhum outro país pode se desenvolver para concorrer com eles em uma forma substancial. Mas nesse ponto não vai ter jeito, eles não têm como parar, não tem como deter a crescimento, a ascensão chinesa, e esse esforço todo acaba que vai ser uma perda de tempo a longo prazo. Porque os chineses vão conseguir desenvolver sua própria tecnologia. É uma coisa quase certa. Aí ela compra de fora,
tá bom? E aí o que ela está fazendo é, além de ter a matéria-prima, também lutar para ter a tecnologia de fabricação. Então, isso é muito importante. E o que eu falei para vocês que é essa empresa ASML, que se eu não me engano é uma empresa holandesa, dos Países Baixos, né? Ela, depois desse anúncio, dessa reportagem, as ações dela caíram 10%. Tá bom? Apesar de tudo, ela é a que domina a fabricação, o mercado dessas máquinas, a DUV e a EUV. Eu sempre deixo aqui o campo de comentários aberto para vocês, para quem for da área, quiser comentar aqui, fazer seus acréscimos, suas correções, que são muito importantes, né? Eu acho que isso é muito importante aqui, tá bom? Mas ela ainda tem estimativas de alta, que as ações dela, apesar de ter caído 10%, eles ainda têm estimativa que nesse ano ainda suba, mas, né, porque ainda ela é a dominante dentro do mercado dessas máquinas de ultravioleta profunda, tá bom? Só que isso leva em consideração que o que a China está fazendo nesse momento, e a China deixa muito claro, isso não ameaça o mercado das empresas que já são as consolidadas no mercado, tá? Como essa empresa holandesa. Só que, assim, isso representa, talvez, a longo prazo, uma consolidação da China no ramo. Nesse momento, a China deixa... Tá bom, isso aí eu acho que é só é um recurso retórico. Ao não comercializar essas máquinas de litografia com a China, essa empresa holandesa, acredito que está provocando o que futuramente vai ser uma disputa por mercado com o grupo empresarial chinês que está desenvolvendo essa tecnologia. Não vai ter muito como escapar. Principalmente se os chineses seguirem a tendência que eles têm de oferecer uma alternativa mais em conta, já que eles têm uma capacidade de mobilização tecnológica muito grande, eles conseguem produzir mais barato, já que a China é a fábrica do mundo. Então, acaba que por não fornecer essas máquinas para os chineses, essa empresa pode estar dando um tiro no próprio pé. Pelo menos é isso que eu acredito. É claro que não é para concorrer com eles, porque a produção que a China está fazendo ainda será uma produção muito pequena comparada ao que ela precisa ou que o mundo precisa. Compreenderam? Mas, de certa forma, isso pode ser, a China está pegando essa tecnologia, está aprendendo sobre essa tecnologia e está produzindo, isso lá na frente pode representar, sim, uma ameaça a, por exemplo, fabricantes de chips, condutores, semicondutores, tá bom? Então, ela já vai ter as terras raras, ela vai ter minerais críticos, tudo que é suficiente, porque ela já tem isso que é suficiente para poder produzir, e vai ter o domínio da produção. Ou seja, ela está indo no caminho da soberania, do ponto de vista econômico e comercial em relação. E, ironicamente, com os Estados Unidos promovendo esse boicote da venda de máquinas de litografia para a China, eles podem estar inadvertidamente estimulando a China a se tornar hegemônica nesse mercado no futuro. Ou seja, a longo prazo, eles estão prejudicando eles mesmos com essa medida. Mas vai querer explicar isso para a alta cúpula dos Estados Unidos, né? Eles, com certeza, tem gente lá dentro que sabe disso, mas a opinião majoritária parece ser de que vale a pena. Vale a pena tentar esse boicote contra a China, mesmo apesar das consequências a médio prazo, longo prazo. São a isso, tá bom? Mas e os Estados Unidos? Preocupadíssimos, né? Então, assim, se a gente for relacionar globalmente, o que os Estados Unidos têm feito para poder bater de frente com a China? Tem feito buscar terras raras, porque o que os Estados Unidos têm, eles conseguem produzir, eles têm parcerias com produtoras, mas eles não têm o suficiente de terras raras para isso. Então, o que eles fazem? Eles tentam fechar acordos por fora com outros países, já que eles não conseguem entrar no mercado chinês de terras raras, porque eles atacam o tempo todo. Então, a China se fecha por conta disso, por uma questão de necessidade. Os Estados Unidos faz lá acordo com o Japão, tenta influenciar politicamente. Olha só como é que as coisas estão extremamente conectadas. Tenta influenciar politicamente, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil, em relação à política do Brasil, querendo
que, por exemplo, a extrema-direita chegue ao poder. Por quê? Porque o Brasil tem a segunda maior reservas até então de terras raras do mundo. E por que eles querem tanto que a direita chegue no poder? Porque a direita brasileira, historicamente, é uma direita entreguista. Eles estão mais do que dispostos a firmar acordos, mesmo que sejam acordos prejudiciais ao Brasil, com os Estados Unidos. E isso é uma coisa que fica clara até nas próprias declarações de algumas lideranças desse campo político. E então, para mim, isso seria bem catastrófico, uma vitória de pessoas historicamente entreguistas nas eleições vindouras. Mas isso aí é só uma visão pessoal minha. Por quê? Porque aí eles teriam mais acesso a tudo que eles gostariam nesse momento. Esses chips, gente, não é assim, você tem a questão de para inteligência artificial, a gente sempre fala aí sobre a questão do como que a inteligência artificial está hoje dominando boa parte do mercado para fins civis, mas para fins militares, principalmente. O grande foco é do ponto de vista militar, fabricação de mísseis, fabricação de todo o arsenal militar, isso é muito importante. E a gente tem visto agora, na guerra dos Estados Unidos e Irã, quanto que os Estados Unidos está sofrendo com, inclusive, escassez de material bélico para enfrentar o Irã. Isso está acontecendo, eles negam, mas está acontecendo. Isso é perceptível, tem gente sempre falando lá dentro da Casa Branca, a gente está com escassez. Né? Então você tem todas essas questões. Um dos pontos aqui que os Estados Unidos estão fazendo é estão apoiando agora o projeto de terras raras de Madagascar, que tem também uma reserva grande de terras raras, e eles estão tentando apoiar agora o projeto, se infiltrando nesse contexto de terras raras de Madagascar para poder reduzir a sua dependência de terras raras da China. Eu acho que apoiar não é a palavra certa, eu acho que eles estão tentando se apoderar do projeto de extração de elementos terras raras em Madagascar, o que não seria nada muito surpreendente, considerando o histórico colonial que existe nessa região e no continente africano como um todo. Os Estados Unidos têm uma mentalidade de colonizador. Eles se enxergam quase como herdeiros das nações europeias nesse sentido. Então, se eles veem alguma coisa que eles precisam, está na mão de um país considerado em desenvolvimento, eles vão tentar se infiltrar para tomar posse, para tomar o controle da produção e conseguir garantir os seus interesses estratégicos. Então, ó, é Brasil, é Groenlândia, que também tem terras raras, é Madagascar, é Japão, vários países aí. Então, eles estão tentando correr por fora não, dar um troco na China em relação a isso. Então, assim, a China já tem as terras raras. Se o seu país não tem terras raras suficientes, não tem o que fazer, você tem que correr por fora, você tem que pegar de outros países aí. A China já tem. Agora falta ela produzir essa tecnologia para fabricar esses condutores, semicondutores, né? E é o que ela está tentando fazer. A longo prazo, sim, mas eu não duvido nada que daqui a pouco a gente comece a falar da China já autossuficiente, porque ela lutou tanto para chegar nesse ponto que talvez chegue em breve, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, eu sempre deixo o campo aberto aqui para quem for da área, para quem é mais familiarizado na área, pode deixar aqui a sua contribuição, tá bom? Eu agradeço de coração. E a Vera em julho está trazendo... Bom, é isso aí, então. Esses foram os comentários, essas foram as impressões e as informações que a gente tem até o momento sobre essa disputa por litografia, por microchips, que são um dos elementos mais fundamentais da indústria moderna. Agora eu queria saber de vocês a opinião de cada um a respeito desse tema. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar com os amigos. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!